Olá, boa tarde a todos e a todas. Bom, primeiro, meu nome é Luiz Fernando Rochel, eu sou o General Manager, ou Country Manager, como vocês queiram, da Firmenich Brasil, e eu estou aqui na companhia da Luana, que está lá no Catar, bem longe, mas está com a gente. Estou com a Marta da XP, com a Valquíria do Itaú, para a gente falar hoje nesse painel sobre a equidade de gênero, que é uma questão econômica. Bem-vindos e bem-vindas para essa uma hora proveitosa que a gente vai ter daqui em diante. E, de novo, gostaria muito de agradecer o convite da Carol Kavenag, da Fin4She, por essa oportunidade de dividir com vocês, de trocar experiências. Eu acho que esse é o principal ponto, a gente trocar experiências e trocar as melhores práticas de mercado com relação a esse tema tão importante que é a questão da equidade de gênero, não só no mercado financeiro, mas no mercado corporativo como um todo. Eu acho que é importante a gente se apresentar primeiramente. Eu vou começar por mim mesmo, como se depois passo a palavra para a Luana, depois para a Marta e depois para a Valquíria. Então, eu vou contar para vocês um pouco mais sobre mim, sobre a empresa que eu aqui represento. Como eu disse a vocês, eu sou da Firmenich Brasil. Vocês nunca devem... Firmenich não é empresa... A gente diz que a gente é uma empresa B2B, que é business to business. A gente não tem marca no mercado, a gente não está diretamente no mercado consumidor, mas a Firmenich é uma empresa de capital privado. Firmenich é o nome da família, né, uma empresa de capital fechado, sediada em Genebra, na Suíça. Se a gente quiser atar a Firmenich a dias atuais, a Firmenich começou como uma startup, ela começou na garagem da casa da família Firmenich, começando a fazer aromas e fragrâncias. Então, para vocês terem uma ideia do que é esse mercado, que é novo, né? De repente é novo para vocês, como foi novo para mim quando eu conheci a Firmenich. Então, só para vocês terem ideia, provavelmente cada um de vocês teve contato com um produto Firmenich somente hoje. Para vocês terem ideia, vocês acordaram de manhã e foram escovar os dentes, provavelmente a menta que está no creme dental é um aroma Firmenich. A hora que vocês foram tomar banho, o sabonete, a fragrância do sabonete, a fragrância do shampoo. A hora de tomar o café da manhã, o sabor morango do iogurte pode ser um produto Firmenich, e por aí segue. Então a gente está nesse mercado saborizando e dando cheiros aos produtos dos nossos clientes. Então a gente diz que o nosso sucesso é o sucesso do cliente que a gente atende. Como eu disse, a Firmenich é a empresa que está certificado pelo ED. Aqui no Brasil nós fomos a primeira empresa a ser certificada pelo ED, que é o certificado de equidade de gêneros, né? Eu vou falar um pouco mais daqui por diante sobre isso em parceria com as palestrantes, mas esse é o cenário. Eu sou Firmenich há quase 6 anos agora em outubro. A minha formação é como advogado, assim como a Valquíria, que é head do Itaú. A minha formação inicial é como advogado, mas eu me interessei tanto pelo negócio e pela magia que é o segmento de aromas e fragrâncias, que em 2018, o que não é tão comum, eles me chamaram, a Genebra me convidou para ser o head das operações aqui no Brasil. Então eu sigo desde 2018 com o desafio de ser o country manager aqui da Firmenich no Brasil. Uma empresa aqui, a gente tem 400 funcionários diretos e mundialmente 1.000 colaboradores. Mas deixa eu passar a palavra agora nessa sequência para a Luana, para a Marta e para a Valquíria, para elas também se apresentarem e dar um pouco do contexto do que a gente vai discutir aqui nessa uma hora que vem aí pela frente. Luana que está lá no Catar, 6 horas à frente. Obrigado pela participação e pelo esforço em participar, Luana. Obrigada, Luiz. Boa tarde, pessoal. Valquíria, Marta.
Eu sou a Luana Ozemela, sou CEO da Development Impact Managers and Advisors, DIMA, é uma empresa de consultoria global, cuja missão é aumentar o fluxo de capital onde é mais necessário, né? Assim a gente se autodefine, e através de parcerias estratégicas, ferramentas, serviços e produtos financeiros focados nas mulheres, na população negra, indígena, LGBT. Eu estou muito contente de estar aqui hoje nessa conferência que busca abrir portas, né, para mais mulheres no mercado financeiro. Eu atuo no mercado financeiro já principalmente em desenvolvimento internacional, instituições financeiras de desenvolvimento internacional desde 2007. Estruturei empréstimos para a promoção da igualdade racial e de gênero, né, em diferentes países da América Latina e do Caribe, e hoje eu invisto em empresas, eu participo de boards de algumas instituições que têm o foco na diversidade no mercado financeiro, né? Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui, estou muito contente e ansiosa para ter um debate interessante sobre esse tema. Obrigado, Luana. Marta? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês também. Eu sou diretora ISD da XP atualmente, né? Eu já estou na XP há quase 5 anos. Antes eu ocupava a frente aí de Business Development, toda a parte de inovação, e aí recebi o convite para fundar aí a nossa área ISD, e aí dentro dessa vertente trato também toda a parte de diversidade e inclusão. Foi um tema que eu pessoalmente comecei a tocar desde a minha entrada na XP, então eu já fiz algumas coisas, algumas iniciativas que a gente evoluiu, desde extensão de licença maternidade e paternidade, todas as políticas que a gente vem fazendo de contratação exclusiva, e aí sou super defensora aí de ter uma empresa muito mais diversa. Acho que isso é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né, que contribui muito para os resultados das empresas como um todo, né, para a nossa economia em geral. Então também estou bastante ansiosa aí para trocar um pouco com vocês e a gente falar mais sobre o assunto. Muito bem, obrigado. Valquíria? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luiz, Luana, Marta. É um prazer também para mim estar aqui com vocês. Bom, como o Luiz adiantou, eu sou advogada, enfim, comecei minha carreira em grandes escritórios de advocacia e eu estou no mercado financeiro já há 15 anos. E atualmente eu sou superintendente no jurídico do Itaú Unibanco. Sou mãe do Guilherme, também um garoto muito inteligente, muito sapeca, de 7 anos. E tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, eu já faço parte há alguns anos já de iniciativas que são voltadas para a diversidade e inclusão, especificamente diversidade de gênero e também a racial. É um prazer estar aqui com vocês hoje, acho que a gente vai ter um debate muito produtivo, estou ansiosa aqui para as nossas discussões. Muito obrigada. Obrigado, Valquíria. Eu já queria começar aí o debate com uma questão, acho que é o ponto principal, né, da nossa discussão aqui, e fazer vocação. Por que a pergunta maior aqui, né? Por que a gente, como profissionais e como empresas, a gente vê a equidade como algo tão importante para a gente, de novo, seja como empresa ou seja como né, pessoalmente, o que a gente vê como tão importante, o que é contribuindo com esse tópico aí no dia a dia, né? Aí começando aí pela Valquíria. Bom, Luiz, eu acho que, assim, tem alguns motivos, na verdade, para a gente acreditar nisso, né? Então, acho que o primeiro é que enfim, a coisa certa a se fazer, né? A coisa certa a se buscar. E acho que, enfim, especificamente no que diz respeito ao Itaú, a gente acredita, a gente sabe, acredita que ele é formado por pessoas, né? Sejam as pessoas que trabalham aqui, sejam os nossos clientes, que de fato são o foco do nosso trabalho, são as pessoas que fazem com que
sejamos quem somos, né, enfim, e por isso a gente precisa garantir um ambiente que seja seguro, respeitoso para todos, para que as pessoas tenham iguais oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, enfim, de carreiramento, e mesmo de remuneração. E aí tem um segundo lugar que enfim, obviamente porque também os nossos clientes são diversos, né, então as nossas equipes, elas também precisam ser diversas, e a gente acredita que ter um quadro de colaboradores com uma pluralidade ali, tanto de origens, quanto de cultura, crença, experiência, gênero, raça, enfim, orientação sexual, significa ampliar as perspectivas, né, e os pontos de vista nas tomadas de decisão. Porque dessa forma a gente acredita que a diversidade dentro de casa vai fazer com que as nossas decisões que estão sendo tomadas representem de fato cada vez mais os nossos próprios clientes, né, representem melhor os nossos próprios clientes. E nós, por outro lado, Luiz, não podemos obviamente deixar de ter os clientes para continuar crescendo e nos desenvolvendo também, né, e também é fato que a gente já tem várias pesquisas de mercado que comprovam isso que eu estou dizendo, não é novidade, né, então tem uma pesquisa, enfim, super famosa da McKinsey, que mostra que empresas com maior diversidade e inclusão, elas têm, de fato, melhores resultados. E, obviamente, assim, em terceiro lugar, mas não menos importante, eu acho que esse tema é muito importante também, porque a gente reconhece a nossa enorme responsabilidade social, né, então, empresas no mundo todo têm, de fato, se debruçado aqui sobre as questões de diversidade, muitos fóruns relevantes têm colocado na mesa o debate, esse debate sobre o papel das corporações nesse contexto, né, e nós somos o maior banco da América Latina, né, a gente tem quase 100 mil colaboradores, somos maiores do que muitas cidades, o que faz com que a gente acredite que, de fato, a gente tem um poder gigante aqui de mobilizar a sociedade para um caminho de equidade. E se a gente pensar que cada colaborador faz parte de um grupo, né, seja de família, de amigos, enfim, a gente está falando o quê? De 300 mil, 400 mil pessoas que podemos, de alguma forma, impactar. Isso sem contar, obviamente, na nossa cadeia de fornecedores, né, enfim, parceiros, né, cadeia de valores como um todo, né, então, o que isso significa para a gente, né, que eu acho que a gente pode mudar, de fato, o mundo, influenciar o mundo, começando pelo nosso próprio, né, então, acho que esses são os principais motivos pelos quais eu particularmente entendo, mas enfim, a nossa empresa também entende que a diversidade é extremamente importante. Muito bom. É interessante esse ponto que você tocou da McKinsey, porque a McKinsey diz que 93% das empresas que têm essa característica, ou esse foco em diversidade, 93% das empresas têm performance melhor do que os concorrentes que não têm esse foco, né? Então, não é algo que a gente tira mas é totalmente baseado em dados, né? Então, isso é um ponto importante. Mas, obrigado. Marta, o que para você e para a XP, como é que isso tem sido? Conta um pouco para a gente. Luiz, se eu puder aproveitar um pouquinho do que vocês dois comentaram, né? Eu ultimamente tenho falado assim, eu não entendo, né, mais por que a gente não faz a pergunta ao contrário, né? Ao invés de por que a gente tem que falar sobre, né? E por que é importante? Por que não, né? Por que a gente ganha não fazendo isso, né? O que a gente vai conseguir ter de melhoria ou de evolução? Eu acho que talvez, às vezes eu fico me perguntando por que a gente não faz, né, a pergunta ao contrário para entender para onde a gente vai, né? Fazendo um pouco talvez mais do mesmo, enfim. Então, eu acho que bem como várias pesquisas, aí eu acho que tem uma questão, algumas outras que eu já vi também falam assim, olha, a gente tem no Brasil uma representatividade, né, da população, seja feminina, da população negra, né, por exemplo, que se a gente de fato tivesse eles incluídos, né, no mesmo formato, vamos chamar assim, né, do que outros vieses, aí, outros recortes, quanto que isso geraria, agregaria para a nossa economia, né? Então, olha o poder aqui que a gente tem desperdiçado, né? Seja de mão de obra, seja de fato de consumidor, né? Então, como é que a gente poderia aproveitar como país, né, toda essa potência, se a gente de fato conseguisse incluir essas pessoas que hoje, né, não estão
conseguindo acessar, seja o mercado de trabalho, o mercado financeiro, né, para se bancarizar, enfim, qualquer espectro que a gente olha, assim. Então, eu acho que tá aí um motivo de fatos e dados econômicos muito fortes, né, que mostram como a gente se beneficia, né, desse tipo de iniciativa. E aí o que eu gosto de trazer, acho que aqui para a nossa audiência, assim, acho que cada vez mais nós e individualmente aí jovens, né, que estão procurando mercado de trabalho e tudo mais, se derem valor às empresas que estão de fato se atentando e fazendo alguma coisa para reverter essa situação, vocês conseguem mudar um pouco esse status. Então, certamente, né, pelo menos falo aqui por nós, a gente tenta se conectar com os jovens que estão buscando o mercado de trabalho, que vão ser futuros consumidores, né, e olhando essas tendências. Então, se a gente quer estar no futuro, né, conseguir dialogar com toda essa nova geração, né, é importantíssimo a gente tratar essas questões. Acho que é simples assim, né? Então, tem um poder muito grande, tanto do ponto de vista ali de consumidor, né, de cidadão, de quem está buscando um emprego. Acho que os questionamentos, desde um simples questionamento que você pode fazer numa pergunta de emprego, né, até eu sou mãe, né, até quando você vai numa escola colocar seu filho e você também pergunta qual que é a política daquela escola em relação à inclusão, né, à diversidade, eu acho que isso já vai provocando um pouco da mudança que a gente quer ver, né, e mostrar que estamos preocupados com isso, né, e que isso sim é importante ser considerado, né, e aí acho que vem de novo olhando por que não fazer, né, qual que é o ganho, né, de não considerar, de não trazer isso para o ambiente de trabalho, enfim, para o ambiente escolar. Eu acho que é um pouco essa reflexão aqui que eu deixo. Uhum. Não, super importante ponto, porque justamente essa linha, né? O mundo está diverso, né? O mercado está diverso. Essa questão toda, ela não é uma questão interna nossa ou da empresa, mas é uma nova realidade, né? Então, eu acho que é bem interessante esse ponto que você colocou. Luana, e para você, como é que você vê essa questão? Obrigada. Eu vou já pedir desculpas antecipadamente, porque eu fiz doutorado em Economia da Discriminação, então esse tema é muito apaixonante para mim, né? Eu acho que a gente não falou o suficiente que os cérebros de mulheres e os cérebros de pessoas negras são os ativos mais subutilizados pelas organizações hoje, né? E o que eu quero dizer com isso? Que ter maior diversidade significa maiores retornos, menores riscos e maior impacto social, né? E apesar disso, a participação das mulheres no setor financeiro é muito baixa e a das pessoas negras irrisória, né? Então, trazer mais mulheres e pessoas negras para o mercado financeiro, por exemplo, não é só a coisa justa e certa a fazer, a coisa mais inteligente sob o ponto de vista econômico que as empresas devem fazer, elas têm que fazer. E eu escrevi um artigo recentemente na coluna do Investidor que fala justamente sobre isso, esse dilema, né, entre diversidade ser um tema moral ou um tema econômico. E a resposta é ambos. A nossa humanidade depende disso, né? E a nossa economia também depende disso. Então, a minha mensagem vai muito direcionada aos CEOs, aos presidentes de conselho, aos diretores, né? Que se preocupam apenas com os indicadores financeiros, né? Vocês têm que prestar atenção no tema da diversidade, porque senão vocês vão ficar para trás no mercado onde vocês atuam, né? Os seus pares vão ser mais competitivos, porque eles vão estar investindo em diversidade, né? Então, já tem um consenso na comunidade científica de que ter mais mulheres na liderança produz melhores resultados. Tem um relatório da Jack Zener, que teve uma larga atuação na Goldman Sachs, nos Estados Unidos, e ela intitulou o relatório em 2020
caso encerrado, 650 estudos que demonstram que investir em mulheres é economicamente inteligente, né? Então, e ela listou 650 estudos, né? Então, não é só o estudo da McKinsey, são centenas de estudos publicados. Então, não, o caso já está encerrado, o da diversidade, né? Então, a gente guia as nossas decisões de investir através dos dados, a gente toma uma vacina ou outra por causa dos dados, a gente se baseia cientificamente, né, nos dados para tomar qualquer decisão. Então, a gente precisa fazer o mesmo com a decisão de liderança, de governança, de transparência. Por que no caso das mulheres a gente não pode se guiar pela ciência, né? Então, eu falo muito contundente nesse ponto, porque realmente o caso já está encerrado, a gente tem evidência suficiente, então agora é atuar, né? Sim. Obrigado. E aí, até eu também respondendo essa questão, né, a importância da equidade, da importância da diversidade, falando um pouco até de Firmenich também, até de repente até emendando na outra provocação que eu vou fazer para vocês, até o que a gente, como aqui no Brasil, está fazendo, né, com relação a isso, as iniciativas e tudo mais. Falando um pouco de Firmenich, por que é tão importante? A Firmenich, como eu disse para vocês, é uma empresa global, e isso não é só uma realidade local, Brasil ou de qualquer outro país, isso é uma iniciativa ou uma preocupação global, e a Firmenich é uma empresa que a gente vive, o nosso negócio é movido por inovação e criatividade, então é impossível a gente não pensar em inovação, a gente pensa em diversidade, a gente precisa ter outras visões, outros olhares, outras experiências. Então, Firmenich, independente do nosso nível de faturamento ou de rentabilidade, 10% obrigatoriamente vai para pesquisa e desenvolvimento. E isso é uma questão, cláusula pétrea, né, como a gente diz aí, Valquíria, no mundo jurídico. Então, esse é o ponto. É impossível a gente não pensar em inovação sem pensar em diversidade. A gente precisa ter, de novo, várias visões, várias experiências, vários focos diferentes para poder seguir no mercado tão competitivo que está hoje a cada dia mais, né? E aí eu já emendo uma outra questão e uma outra provocação para vocês, e aí mais focando no mercado brasileiro, com a Valquíria e com a Marta, com relação a quais são as iniciativas que a gente pode dividir aqui com os participantes, de práticas efetivas que a gente tem aqui no mercado brasileiro. E eu posso começar dizendo o que é prática Firmenich, né? Como esse convite se deu até por conta disso, a visibilidade que a gente teve como Firmenich por questão da certificação do ED, que é uma certificação internacional, né, de equidade de gêneros. Então a Firmenich lá em 2011, o ED na verdade foi lançado lá no Fórum Econômico Internacional em Davos. A Firmenich é uma empresa suíça, participa sempre desses fóruns, e aí foi plantada a semente do ED, né? Então, e aí isso tudo veio caminhando, e em 2018 a gente entrou na primeira certificação, que é a MOVE, que é onde a gente assumiu esses compromissos todos formais, dizendo quais seriam os targets, quais seriam os KPIs, para a gente trazer isso para uma realidade, para a prática, né? Porque muitas vezes a gente vê muito discurso, muito, né, speech, mas prática e realidade, o que efetivamente a gente tem de prática. E aí, trazendo um pouco para o Brasil, aqui a certificação toda ela aconteceu globalmente, mas a gente trouxe isso para o mercado brasileiro na Firmenich Brasil. Foram 11 sites, os maiores sites da Firmenich no mundo, o site Brasil é um deles, e a gente começou a trabalhar nisso lá no início de 2018, assumindo esse compromisso, que foi esse primeiro estágio como certificação Access, né, que é dizendo, olha, esses são os compromissos e eu tenho esses compromissos aqui localmente. Então, aí começou tudo isso consolidando práticas e políticas. Dentre elas, esse compromisso com a equidade. Então, a gente assumiu o compromisso de que a gente teria, sim,
equidade de gêneros na composição do quadro de funcionários no Brasil. Então, a gente fechou agora a certificação que a gente passou para o MOVE, a gente tem 51% de participação de mulheres nos quadros de funcionários e de gerência no Brasil. Então, e a consolidação dessas políticas todas, isso não é única e exclusivamente somente participação e porcentagem, isso vem também com a prática de equidade salarial. Nós não temos diferenças entre salários de homens e mulheres, e a gente é a primeira empresa do setor aqui, e uma das 7 no mundo certificadas com o ED. Alguns pontos interessantes. Essa certificação toda ela se deu durante 8 meses, não é única exclusivamente abrir os registros da empresa e dizer, olha, está aqui, vocês podem auditar. A gente passa, inclusive, por uma pesquisa com os funcionários imaginem, desses 10 mil funcionários que a gente tem globalmente, 5 mil participaram de uma pesquisa que é auditada que é promovida e auditada pelo ED, justamente para verificar se esse sentimento de pertencimento, se esse sentimento de que fazem parte da empresa, que não existe nenhum tipo de discriminação, isso tudo tem que ser atestado pelos próprios funcionários. Então, e essas práticas todas, elas fazem parte de um conjunto. Então, o que a gente estava dizendo com relação a não só a equidade de gênero, mas a participação de todos os funcionários da forma que eles se sentem pertencentes à empresa é muito importante. Então, nesse bojo dessa certificação vieram uma série de políticas e práticas que foram adotadas, dentre elas algumas eu posso citar. Então, a gente tem a licença parental, a gente deixou de dizer licença maternidade, então foi reconhecido desde o reconhecimento da união estável hetero ou homoafetiva. Então a gente não diz mais licença maternidade, já é instituída a licença parental. A licença ela é para o principal cuidador, independente de gênero. Então, se independente de filho biológico ou de adoção, então a gente diz que a licença é concedida para o principal cuidador, seja homem ou mulher, ou qualquer identidade sexual que essa pessoa se identifique. Outras como o Flex Day, então a gente tem flexibilidade de entrada e saída do trabalho, justamente para dar maior flexibilidade para as pessoas, para aqueles que cuidam dos filhos, para aqueles que gostam de fazer academia de manhã ou gostam de fazer academia à noite. O horário de trabalho é absolutamente flexível, com relação à adaptação dessa jornada diária, de acordo com a melhor adaptação da vida pessoal de cada empregado ou empregada. Existe uma política também de flex location, então se você está num período que você entende, não, prefiro trabalhar determinados dias da Argentina, por exemplo, isso é absolutamente flexível, você pode trabalhar daqui de São Paulo, de qualquer outro estado do Brasil, de qualquer outro país, lógico, obedecendo às restrições de cada país, e também o sabático. A gente tem o sabático instituído na companhia, então se você tem algum projeto pessoal, alguma outra necessidade pessoal que você tem que se adaptar, cuidar dos seus pais, cuidar de quem você efetivamente gosta e precisa de um tempo para adaptar questões pessoais com profissionais, isso tudo é praticado e é feito através de políticas instituídas. Isso faz um efeito gigante na companhia. Nessa pesquisa que eu disse para vocês que a gente fez e que foi parte da certificação, a gente tem números incríveis a gente tem 90% das pessoas dizendo que é uma empresa, sim, que se importa com a igualdade e que respeita as diferenças entre as pessoas internamente. A gente tem mais de 80% das pessoas dizendo que pertencem, sim, à companhia
e que são embaixadores da marca. Isso é muito importante. Então, o nosso over é muito pequeno, porque as pessoas que trabalham na Firmenich querem ficar trabalhando na Firmenich, indicam para um amigo, indicam para as pessoas que elas gostam e que querem trabalhar num ambiente absolutamente inclusivo, e 80% se dizem absolutamente valorizados dentro da empresa. Dentro desse aspecto todo também da pesquisa, 35% desses funcionários se identificaram dentro de uma minoria e que se sentem respeitados e valorizados e pertencem à companhia como um todo, que se sentem que o propósito delas está alinhado com o propósito da companhia. Então, isso, de novo, o nível e o nível de entrega dessas pessoas e de participação é algo impressionante, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês, o efeito que isso traz, a partir do momento que a empresa efetivamente, através de práticas, ela valoriza e implementa isso dentro da companhia. Eu acho que eu me empolguei, falei demais, mas vamos para as outras também. Marta, Valquíria, começar pela Marta. Como é que a XP vê tudo isso? Bacana, vários exemplos aí, Luiz. A gente tem algumas iniciativas, assim, né? Acho que a gente começou mais fortemente no ano passado, e algumas coisas legais que a gente testou, né, e acho que tiveram resultado. Então, a gente começou o ano com 22% de mulheres na XP, então é um desafio enorme. A gente também fez um compromisso aí de chegar na equidade em 25%, né, em todos os níveis hierárquicos, e a gente está hoje em 30%, né, então a gente conseguiu esse aumento desses 8 pontos percentuais durante esse espaço de tempo, né, 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu acho que tem algumas coisas que eu gosto de citar aí que são mais polêmicas e aí falar um pouquinho do porquê, né? A gente fez vagas exclusivas para mulheres, então a gente fala muito sobre gênero, e aí eu acho que dentro dessa trajetória, falando sobre diversidade, eu acho que uma dica que fica para as empresas, né, enfim, para quem quer começar, é que é muito amplo, né, e bastante profundo quando a gente vai entendendo quais são as barreiras para cada tipo, né, de viés, enfim, de preconceito aí. Então eu acho que é legal entender também a maturidade da empresa para tratar cada assunto, né, e ir tratando aqueles que você tem talvez mais familiaridade primeiro, né, e aí vai ganhando um pouco de resistência, um pouco vai aprendendo aí com alguns erros e com algumas iniciativas, e aí vai conseguindo ampliar. Pelo menos é um pouco o que a gente está fazendo, né? A gente começou com um grupo de mulheres, vamos dizer assim, talvez o mais óbvio, assim, né? Mesmo assim, a gente tinha uma diferença muito grande, né? E aí os outros grupos foram se formando, então de pessoas negras, depois de PCDs, né? E aí a gente conseguiu de LGBTQIA+, e aí eu acho que cada grupo com um desafio diferente, né? E aí eu acho que essa questão das vagas exclusivas, né? Todo mundo fala assim, mas é cota, e aí cota você tira o mérito, né? E aí eu acho que assim, quando a gente tem uma situação tão díspare, né, da quantidade de homens, por exemplo, e mulheres, né? Então a gente tem algumas áreas que a gente tinha menos de 9%, né, de presença de mulheres. Ou a gente interrompe esse ciclo, né, e é muito a questão, pô, você tem uma vaga, aí você tem aquela área formada normalmente, né, por homens, por exemplo, né, o nosso caso aqui, aí quando você recebe a indicação de uma pessoa desse grupo, muito provavelmente, né, a indicação vai vir sendo um homem, porque a gente está falando de um grupo, né, que vai indicar um grupo homogêneo. Então, como é que você começa a interromper um pouco esse ciclo e para trazer aí a diferença? Então, acho que foi super positivo. Acho que quando a gente começou a trazer essas vagas e começou a trazer, né, para áreas, principalmente onde talvez não fosse tão óbvio ou tão fácil quebrar esse ciclo, a gente conseguiu, de fato, inserir novos componentes e fazer um esforço de buscar, né? Então, a gente tinha
muito aquela sensação, não tem mulher no mercado. Mentira, né? A gente forma, metade das mulheres que se formam em curso superior, metade da população, né, que se forma em curso superior são mulheres, né? Mas não tem mulheres, por exemplo, no mercado financeiro que faz, sei lá, economia, administração, né, engenharia. Concordo que engenharia tem menos, né, mas administração, economia são cursos que formam bastante mulheres também, né. Então a gente começou a quebrar algumas crenças, né, e mostrar que existem, né, mas que a gente não atrai, né. Eu vi, acho que alguém mandou uma pergunta aí, uma das grandes questões e barreiras do mercado financeiro é que o mercado financeiro não é atrativo para mulheres. Ele tem essa imagem de um lugar machista, de ser, né, que homem tem mais facilidade com números, ou essa questão, né, mais técnica de matemática, finanças, né. As mulheres também tem uma questão cultural, a gente teve acesso à independência financeira, vamos chamar assim, né, o dinheiro, né, até pouco tempo atrás, a mulher, para ter uma conta bancária, precisava ter o pai ou o marido, né, então acho que a gente traz aí todo uma questão socioeconômica mesmo, né, que acaba trazendo algumas barreiras. Então, como é que a gente quebra isso? Eu acho que esse foi um mecanismo legal e acho que também, ao longo de todo o processo seletivo, ter outras mulheres para falar com essas mulheres, então ter referências. A gente fez uma premiação também no começo desse ano de mulheres que transformam, que é para dar referências a mulheres, né, principalmente jovens, de que temos mulheres em diferentes segmentos, né, do nosso mercado, seja na economia, seja em tecnologia, seja, enfim, aonde quer que a mulher queira estar. Eu acho que ter uma referência é muito importante, né, e acaba que às vezes no mercado financeiro também isso falta, né, porque você tem tantos homens, ou seja, presidentes de bancos, diretorias de bancos, né, normalmente predominantemente masculino. Quando você olha também no Brasil, quantas CEOs ou quantas conselheiras, né, de empresas a gente tem, muito mais quando a gente olha a interseccionalidade, né, por exemplo, de mulheres negras, aí então fica mais vergonhoso ainda, né, a nossa situação. Então eu acho que essas são algumas das ações. A gente também acho que tem uma política de estar anywhere, né, então eu acho que isso tira uma barreira gigantesca, é super positiva que a gente traga pessoas de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do Brasil, né, então você não precisa estar aqui na Faria Lima, né, no eixo Rio-São Paulo para poder trabalhar na empresa. Eu acho que isso tira de fato barreiras, né, e pode trazer pessoas trabalhando remotamente de qualquer lugar. Então eu acho que é muito positivo. Eu acho que é uma quebra de paradigma muito grande que houve na pandemia e que a gente vai usufruir bastante, né, e a gente como empresas, né. Então, esses são alguns dos exemplos. Muito bom. Vamos passar para a Valquíria um pouco para saber como é que está o Itaú. Sim. E eu acho super interessante todos os exemplos que foram trazidos até agora, porque, de fato, eu acho que a gente sabe que não existe um caminho só, né, um caminho único, e que a gente precisa de várias frentes para que eles ocupem realmente cada vez mais posições de liderança nas organizações. E a gente também não pode falar só do mercado de trabalho, porque o que acontece fora do mercado, na sociedade, é extremamente importante para essa questão, porque, enfim, acaba se refletindo também no mercado de trabalho, né. Aí falando um pouco do Itaú, enfim, o Itaú ele tem colocado em prática uma série de iniciativas com a finalidade de incentivar a diversidade de gênero aqui na instituição. Essa é uma discussão que tem permeado várias áreas do banco, ampliando a agenda com a participação em fóruns sobre inclusão de gênero, além da assinatura de compromissos formais, né. Um deles é o nosso compromisso de impacto positivo, gestão inclusiva, que foi, enfim, o compromisso por meio do qual a gente publicamente né, se comprometeu a estimular um ambiente que seja respeitoso, saudável para todas as pessoas, enfim, desenvolver lideranças corporativas que sejam sensíveis e, de fato, engajadas com esse compromisso, porque se a liderança não está comprada, nada realmente acontece, e garantir que a meritocracia aconteça através de ações que promovam a igualdade de oportunidades, porque também não dá para ser de outra forma, né.
E aqui no nosso quadro de colaboradores, Luiz, a gente tem, na verdade, uma grande maioria de mulheres, né? Então, as mulheres, elas representam 58% dos colaboradores do Itaú em 2020, e 52% do nosso quadro total de gestores, né? De forma que os nossos desafios para esse pilar aqui de equidade de gênero, ele acaba se concentrando em aumentar a representatividade desse público feminino em áreas como tecnologia, né, finanças e banco de atacado, onde a gente sabe que a representatividade feminina é, de fato, bem menor em comparação com outras áreas, e no banco como um todo, nos cargos de média e de alta liderança, né, de gerentes para cima, porque, de fato, por mais que a gente tenha ali uma equiparação entre mulheres e homens, né, nos cargos de gestão, isso fica menos evidente quando você vai subindo um pouco mais na hierarquia, né? E para conseguir atacar esse problema, na verdade, acho que a gente tinha primeiro que diagnosticá-lo melhor, né? Entendê-lo melhor, entender as dores dele decorrentes. E foi então que a gente resolveu fazer uma pesquisa focada em diversidade, né? Enfim, em parceria com uma empresa que é bastante renomada e com ênfase, de fato, na questão da paridade de gênero. O objetivo dessa pesquisa era investigar, enfim, o que é diversidade para a equipe de colaboradores do Itaú Unibanco, entender a percepção da nossa comunidade sobre a paridade de gênero e explorar os principais motivos que inibem as mulheres de alcançar o topo, né, identificar ações que sejam, de fato, necessárias para criar um ambiente favorável, tanto à ascensão de talentos, quanto ao fomento da diversidade. Então, acho que essa pesquisa foi fundamental aqui para a gente, né, e a partir do resultado, a gente conseguiu entender melhor os temas que a gente precisa desenvolver, e como, enfim, como tem insumos para estruturar as nossas ações internas, né. O resultado desse estudo serviu, por exemplo, de insumo para que a gente pudesse trabalhar a questão envolvendo a mulher e a licença maternidade, né, então acho que quando a gente sabe disso, né, quando uma mulher, ela se descobre grávida, e aí todo o processo de gestação, nascimento do filho, a licença, e depois o retorno ao trabalho, né, todo esse processo, ele talvez represente um dos momentos mais delicados na vida de uma mulher, né, e também um fator de muito impacto na carreira das mulheres. E cientes disso, né, nós temos, de fato, um programa de apoio, tanto a mães quanto a gestantes, que envolve desde orientação durante a gestação, até disponibilização de enfermeira em casa, logo que o bebê nasce, enfim, um projeto que também passou pela implementação de uma política de redução de carga horária no primeiro mês de trabalho após o retorno da licença maternidade, que é aquele período que, enfim, muitas vezes a mulher precisa, de fato, de um tempo para se ajustar à nova dinâmica, né, e compartilhando ali a rotina profissional com a rotina de casa, né, e essas políticas, elas envolvem também pagamento integral de bônus para as mulheres que estejam em licença maternidade, e também ajustes no nosso processo de avaliação, que a gente viu que o nosso processo de avaliação, ele era muito falho, né, enfim, e a partir desses ajustes, o nosso modelo de avaliação, ele, na verdade, ele foca no período em que, no trabalho que a mulher entregou, né, e não necessariamente no período em que ela estava, enfim, trabalhando no banco, né, enfim, ali com a gente durante todo o dia a dia, porque eu acho que dessa forma a gente garante que a avaliação dessas profissionais, ela se baseia, de fato, no trabalho realizado, né, e preserva boas avaliações e, consequentemente, mantém a elegibilidade dessas mulheres a programas de aceleração de carreira, de patrocínios educacionais e de promoções que nós temos internamente. E aí tem algumas outras iniciativas importantes, né, que a gente também veio implementando ao longo dos tempos. Então, uma delas é que sempre que tem um processo de sucessão aqui para preencher uma vaga de nível de gerência acima, obrigatoriamente tem que ter uma mulher entre as candidatas a essa vaga e uma mulher entre as avaliadoras, né, então, acho que assim a gente busca garantir um processo de seleção cada vez mais diverso e representativo. Acho que a Marta trouxe um ponto muito importante aqui, que é, de fato, a representatividade. Se as mulheres não se veem, não se enxergam, né, enfim, inclusive num processo de seleção para uma vaga, para um cargo, né, acima daquele que ela tem hoje,
como que ela vai acreditar que ela consegue, de fato, chegar nesse lugar, né? Enfim, às vezes ela acaba por pensar que aquele lugar não é para ela, quando ela efetivamente só olha para homens que estejam nessa posição e que estejam avaliando também. Então, acho que esse foi um dos grandes ganhos que a gente teve aqui e que, de fato, vai fazer total diferença, tem feito já muita diferença. Acho que tem uma outra iniciativa também, que em parceria com nosso grupo institucional de afinidade de gênero, que é chamado Com Todos para Todas, né, por todas, nós desenvolvemos ações por meio de três frentes específicas aqui de atuação, que é atração e seleção, carreira e desenvolvimento e conscientização e cultura, e ao longo de 2020, 2021, enfim, nossas principais ações foram muito focadas na realização de uma série de eventos e treinamentos com a finalidade tanto de conscientizar quanto de apoiar o desenvolvimento da liderança feminina, né, com workshops sobre, por exemplo, síndrome da impostora, negociação, desafios plurais da quarentena, que trouxe aí, enfim, desafios gigantescos para todos, para as mulheres em específico, que não estavam muito bem mapeados, e também a gente tem contado bastante com as nossas líderes aqui, que participam das nossas semanas aqui, enfim, específicas de diversidade, e uma específica para a diversidade de gênero, que a gente teve agora no mês de março, e elas compartilham com os colaboradores as suas experiências, seus desafios, fazendo um bate-papo super bacana, enfim, e trazendo bastante inspiração para as nossas mulheres também. A gente também tem um programa de mentoria aqui para a liderança feminina, enfim, tanto para gerentes quanto para superintendentes, né, com tanto sócios quanto associados aqui como mentores para acelerar o desenvolvimento da carreira dessas mulheres. E também, enfim, a gente não pode esquecer que os homens também podem fazer muito parte e contribuir para esse processo, né? Então, junto com os homens, a gente tem ampliado o diálogo a respeito tanto de masculinidades, equidade de gênero por meio das rodas de conversa que a gente, enfim, promove, com a facilitação de uma consultoria especializada, né? Promovendo a participação dos nossos executivos aliados aqui no tema, né? Então, enfim, acho que esses pontos são super importantes, iniciativas bem relevantes. E eu acho que, por fim, olhando um pouco para as nossas clientes, acho que também vale comentar um programa bem bacana que a gente tem chamado Mulheres Empreendedoras, né, que é uma iniciativa que busca apoiar as donas das empresas por meio de capacitação, conexão, inspiração, enfim, e como é que a gente desenvolve esse programa, né? Por meio de um site, a gente disponibiliza vídeos, artigos, ferramentas com diversos focos aqui, foco em gestão, finanças, marketing, inovação, enfim, e ao mesmo tempo essas mulheres, elas também têm acesso a uma rede de empreendedoras para trocar, né, trocar mensagens entre si, expandir networking, enfim, além de poder participar de eventos e conhecer histórias inspiradoras aqui, enfim, e práticas de mulheres que estão à frente dos seus negócios. Então, acho que também essa é uma das iniciativas bacanas que a gente tem aqui para dividir com vocês. Muito bom. Deixa eu até adiantar para vocês, o volume de perguntas está gigante, o pessoal está justamente pedindo, até o organizador já disse que é para a gente prorrogar mais 5 minutos, justamente para a gente ouvir mais de vocês, dessas experiências super interessantes e positivas e inovadoras que vocês estão dividindo. E aí eu vou lá pro Catar de novo com a Luana, e trazendo aqui uma pergunta até que tem chegado aqui, para você, Luana, perguntando o que você acredita que as empresas poderiam até fazer de forma diferente, você aí vendo a questão mais aí de fora, num ambiente nacional, como é que você vê o que ainda as empresas poderiam fazer alguma coisa de forma diferente, além de tudo que a gente discutiu agora, o que você vê aí no mercado? Obrigada. Não, eu estou feliz que a gente está estendendo, tem tanta coisa mais para a gente falar, mas eu prestei muita atenção em todas as ações que a XP, que Itaú, Firmenich estão fazendo. Eu fico super feliz porque o menu é gigantesco, mas eu também quero reconhecer que para nós na Dima a diversidade
vai além do eixo recrutamento, seleção e ascensão, ou promoção, né, como alguns dizem. Para nós, e a gente está desenvolvendo um pacote de serviços para empresas como XP, como Itaú, como Firmenich e outras menores também. A gente está desenvolvendo isso com a Fin4She, Dima Fin4She, e para nós o pilar de recrutamento ou de capital humano é um dos 6 pilares que a gente atua no tema da diversidade, né? De elaborar uma estratégia de diversidade para as empresas. E dentro desses eixos existem mais de 20, dentro desses pilares existem mais de 20 eixos de atuação, né? Então é bom deixar assim sobre a mesa de que as empresas elas têm muitos outros ângulos que elas podem atuar, né? E esses pilares podem ser no âmbito interno da empresa, recrutamento, compliance, as políticas de risco, toda a estrutura de governança que vai além da representatividade das mulheres no board, ou seja, e tem as ações no âmbito externo, a relação com o cliente, com os mercados, com o governo, com, né, o investimento social privado, como fazer com que ele seja mais estratégico, né, em termos da diversidade e inclusão. Então, é bem amplo a nossa área de atuação como empresa de consultoria nesse âmbito, né. Dito isso, eu queria trazer aqui talvez algumas inovações que eu acho super interessante. Primeiro dizer que a Fortune 500, né, que é o índice das 500 maiores empresas do mundo, eles mostraram essa semana que 470 empresas do índice assumiram compromissos relacionados à diversidade após o assassinato do George Floyd, né, no ano passado. Mas hoje, somente 18 empresas, né, reportam dados desagregados por raça e etnia do gap salarial, por exemplo, né, ou do gap na gestão, na representatividade na gestão, na representatividade do board. Então, os pledges, né, e as promessas não vieram acompanhado de ações efetivas que realmente são necessárias, né, que é tu fazer aquele assessment, né, aquela avaliação, autoavaliação inicial. Então, e até por isso eles estão lançando uma grande iniciativa chamada Measure Up, que significa avalie-se, né, ou seja, aquele tipo de iniciativa tapa na cara, né, toma vergonha, porque é preciso ter coragem para abrir os livros, né, para abrir o livro da empresa é preciso ter coragem, né, mas só a coragem traz a mudança estrutural que as empresas precisam, né? Então a gente não pode deixar a vergonha de que está mal nos dados virar inércia, né? Porque a gente precisa confrontar os nossos problemas de coração aberto para ter progresso. Então eu acho que em termos internacionais são 3 coisas que me chamam a atenção, né? Que está acontecendo no mundo hoje, que eu observo. A primeira é esse movimento dos índices, principalmente por tema racial. Por tema de gênero já existe um índice super conhecido do Fórum Econômico Mundial já há muitos anos, né, o índice de paridade de gênero, mas por tema racial não existe um índice global, etc. Então eu estou vendo um movimento a nível global para que as empresas comecem a se autoavaliar e que índices comecem a demonstrar efetivamente essa falta de diversidade, principalmente do tema racial, né? Então, eu acho que isso é um movimento internacional. O segundo é o tema da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, né? Que eu acho super interessante, principalmente do software que se chama Refinitiv, que é da Thomson Reuters, e que eu gosto muito, assim como o ED, eu gosto muito do selo ED, que significa Dividendos Econômicos para a Igualdade de Gênero, né? E esse índice que o Luiz falou se distingue muito de outros selos e índices, etc., porque é rigoroso, né? E está focado no impacto efetivo das ações, né? Então, não é dizer só, eu dou treinamento para a liderança.
O que o treinamento está gerando? Que mudança que o treinamento está realmente ocasionando? E é duradoura essa mudança? Né? Então, ele vai no cerne da questão. Né? E o índice da Refinitiv, de diversidade e inclusão, que é novo, que eu acho que eles começaram no ano passado e realmente os dados só vão aparecer nesse ano. Eu acho que agora em junho vai surgir com a Fortune 500 e a Definitive. Ele mede o desempenho relativo, né, das empresas com relação a vários fatores, né, no local de trabalho, para dizer, tá, é um local de trabalho inclusivo ou não? Então, eu acredito que empresas como a XP, empresas como Itaú, como a Firmenich, como outras grandes empresas vão começar, a tendência vai ser, antes de que me avaliem nesse índice, eu vou me avaliar, me autoavaliar, né, com esse índice. Então, e a inteligência artificial, porque o que é interessante é que o índice da Refinitiv, ele não olha só número de mulheres no board, gap salarial homens, mulheres, gap salarial pessoas negras, não negras. Ele monitora também as controvérsias nas mídias sociais. Antecipa o que tu reportou que tá tudo legal, 50-50, né? Mas o que é que os teus consumidores estão falando de ti nas mídias sociais, né? Qual foi o tema da porta giratória que gerou um fuzuê na frente da tua agência, entende? Então, eles veem a realidade com a inteligência artificial e utilizam os dados reportados nos relatórios anuais, né, os dados open das empresas, né? Então, eu acho que vai ser um movimento mundial das empresas desenvolverem os seus próprios sistemas de informação robustos, desagregados por raça e gênero, para antecipar essas avaliações que vão surgir, né, deles mesmos. Então, e uma terceira prática mundial que eu acho super interessante, eu vou bem rapidinho, são as regras de listagem na bolsa de valor. Só para vocês terem ideia, as bolsas de valores mundialmente correspondem ao PIB do nosso planeta. Tá? É bem assim. Imagina se as bolsas de valores do mundo inteiro impõem regras de listagem, né, ou pedem informações para que as empresas listadas possam continuar listadas. Né? Imagina o impacto que isso não vai ter no mercado financeiro, na economia real, etc. Né? Então, e relacionados a, obviamente, a diversidade. E a Nasdaq está liderando muito bem esse processo mundial, e eu acho que vai ser o futuro das bolsas de valores também influenciarem empresas de capital aberto nesse sentido. Muito bem. Gente, eu tenho aqui um modo de perguntas, mas eu acho que a gente não vai ter tempo de respondê-las todas. A gente acho que já até passou já do tempo. Eu não sei se vocês querem dar uma mensagem. Eu desde já agradeço a vocês e a Fin4T. Mas eu não sei, alguma mensagem final, uma frase final para a gente deixar aqui como de novo, frase final. E aí eu não sei se a gente pode se colocar à disposição, as pessoas que mandaram perguntas que a gente não conseguiu responder, não sei, contacta via LinkedIn, a gente, dizendo por mim, estou absolutamente à disposição. E o que eu digo aqui como mensagem final, eu acho que a gente, como a Luana, a Valquíria e a Marta falaram, acho que tem muito ainda pela frente, além dessa questão da equidade de gêneros, a gente tem equidade étnica, a gente tem equidade de habilidades especiais, tem muita coisa à frente, de novo, a gente vive num mundo diverso e essa vai ser né, o tema daqui em diante, não tem muito que a gente sentido. 1 minuto para cada uma, só porque senão o Gabriel vai me matar, porque eu já estourei o tempo. Posso começar aqui, então, Marta, Luiz? Vamos lá. Uma vez me fizeram uma pergunta aqui que eu acho super pertinente e eu acho que vale também, enfim, colocar aqui no finalzinho. Me perguntaram o que eu teria dito para mim mesma no início de carreira. E aí, eu pensei muito nessa pergunta e eu acho que eu teria dito que certamente vale a pena perseverar mesmo, né? Porque eu acho que isso tem tudo a ver também com
com diversidade, né? Eu acho que continuar tendo otimismo, coragem, acreditar que é possível crescer e se desenvolver numa sociedade que ainda tem tanto a trabalhar, né, nas questões de diversidade de gênero e, obviamente, nas questões de diversidade racial também, acho que isso é muito importante. Acho que as mulheres, elas estão cada vez mais despontando no mercado de trabalho, né, e no mercado financeiro em específico, em cargos de liderança, mostrando, enfim, efetivamente seu valor. E cada vez mais exemplos e mais inspirações têm, enfim, sido mostradas por aí. É fantástico fazer parte desse momento e dessa jornada, né? Sabendo que a gente tem um longo caminho pela frente, mas que vale muito a pena perseverar. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo aqui, principalmente para quem está começando a jornada agora, para quem está começando a carreira agora, tá? Obrigado. Vou emendar aqui. Eu queria... Não, eu concordo 100%. Eu queria, acho que, imagino que são a maioria mulheres aí, né? Tentem, não desistam, né? Se coloquem, não tenham medo. Cada vez mais, né, que a gente se coloca e vai colocando os limites, eu acho que faz diferença, né? Então, às vezes, uma pergunta errada numa entrevista, fala, olha, essa pergunta você não deveria me fazer, né? Certamente você vai fazer uma reflexão para quem te fez a pergunta, ou então como é que é a diversidade naquela empresa, acho que já vai provocando. A gente consegue sim fazer muita diferença, então, né, cada uma de nós fazendo um pouquinho, sem dúvida, vai ter um impacto enorme, e sou muito prova disso. Então, na XP eu comecei a fazer várias coisas sozinha, e hoje, quando eu olho para trás, eu não me arrependo nem um minuto, porque eu vejo que isso teve um resultado enorme. E é isso, assim, estou 100% disponível aí para quem quiser conversar. Obrigado. Eu também, eu deixo uma mensagem também de encorajamento para as mulheres que querem entrar no mercado financeiro e uma nota de incentivo para aquelas que querem vir para o outro lado também, né? O lado de ajudar as empresas, né? Uma é de atuar, né, mainstream, tradicional, financeira, mas é de tu adquirir essas habilidades no setor financeiro, aprender a linguagem do setor financeiro para apoiar o setor financeiro para que ele seja mais inclusivo, né? Que é basicamente o trabalho que a Fin4She, que nós viemos fazendo, né? Falta coragem no mercado financeiro, falta realmente, talvez até uma questão não só de awareness, porque awareness, existe muito awareness, mas eu acho que falta aí pessoas técnicas que entendam do mercado financeiro, que falem a linguagem do mercado financeiro, atuando para mudar o mercado financeiro, né? Então, é preciso dominar a linguagem para te poder implementar as práticas que realmente fazem sentido e são viáveis de acomodar naquela instituição. Então, eu também deixo uma nota de incentivo, porque existe também, né, aí uma demanda crescente nesse setor para o tema ESG, para o tema de diversidade e inclusão. Então, eu também gostaria de ver também mais mulheres com essa cabeça matemática e de lógica e até de tecnologia voltada para também resolver esses problemas de sustentabilidade na questão da diversidade e inclusão no mercado financeiro. Uhum. Muito bom, gente. Estouramos o tempo, de novo, acho que foi muito bom. Luana, Marta, Valquíria, obrigado a todos e a todas que assistiram. E, de novo, a gente está à disposição de vocês sempre quando vocês precisarem. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.